Eu quero convidar você e a igreja, nesta hora, para abrirmos a palavra em Lucas. Lucas, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 1. Você pode acompanhar. Lucas, capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga, orar sempre e nunca esmorecer. Mais uma vez, orar sempre e nunca esmorecer. Verso 2, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também uma viúva que vinha ter com este juiz dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está aqui contando uma parábola e ele faz uma declaração. No verso 7, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aqui Jesus está dizendo nessa parábola que pode parecer a nós que há uma demora na resposta de Deus. Mas toda a resposta de Deus vem na hora certa. Eu sei que é difícil de nós entendermos isso por causa do tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num tempo cronológico, onde tudo é marcado, é tudo agendado, mas nós muitas vezes refazemos a agenda, a nossa agenda. Nós mudamos algumas coisas na nossa história. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus já tem a história toda desenhada. Embora o nosso Deus, Ele é o Deus da eternidade, Ele já tem tudo sobre o seu plano, o seu projeto estabelecido. Nosso Deus não é um Deus que vai vivendo a vida como muitas vezes nós vivemos e vamos administrando a nossa agenda, vamos administrando o nosso dia, fazemos alguma coisa amanhã, aquilo que nós estávamos planejando em fazer daqui a 2 dias, nós antecipamos. Deus não trabalha desta forma. Deus tem o tempo dele já desenhado. E o grande segredo é entendermos exatamente isso, que nós precisamos estar inseridos dentro desse contexto de Deus. Entendendo que nada vai acontecer, pode parecer demorado, mas vai vir na hora certa. Esta é a hora do Senhor, esse é o plano de Deus. Deus não se atrasa na sua vida. E Ele também não antecipa as coisas na sua vida, Ele vai fazer exatamente na hora certa, no tempo certo dEle. Essa parábola muito conhecida está falando que
uma mulher procura um juiz, e ela está todo o tempo atrás desse juiz, pedindo, por favor, pleiteia a minha causa, resolve a minha causa, eu preciso, uma viúva, eu preciso da tua ajuda. E esse juiz pensou, na história de Jesus, esse juiz pensou, essa mulher está vindo tantas vezes atrás de mim, me importunando, que eu acho que não vou conseguir adiar isso, eu vou resolver logo a causa dela. Mas note, aquela mulher, ela foi insistente. Bem, eu não sei para você, se você pudesse resumir esta parábola de Jesus, como que você resumiria? Mas eu quero te dar uma pista. Quero que você olhe o primeiro versículo desta parábola, que diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, ou incessantemente, ou sem cessar. Orar sempre e nunca esmorecer. Então, a maioria, dos comentaristas sobre esse capítulo 18, especialmente esses versos que lemos nessa parábola, não lidam com este texto, com esse versículo corretamente, quando vão dar uma explicação. Por exemplo, um comentarista muito famoso, ele diz: a condição geral por toda a terra será de incredulidade. É isso que ele está focando, sobre a condição geral por toda a terra de uma incredulidade, quando esse comentarista faz menção a essa parábola. Mas olhe bem, não é o que Jesus começa falando. Jesus começa falando sobre oração. E quando ele vai terminar esta parábola, se você estiver com a Bíblia aberta ainda, ele termina o verso 8 dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, agora ele está falando sobre o Filho de Deus, ele está falando sobre ele está falando sobre o agir de Deus. Ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Alguns comentaristas focam apenas a fé, mas eu quero que você entenda nessa noite, que esse texto está falando sobre uma fé na oração, a fé no clamor, a fé no pedir. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Muitos pegam esse texto e pensam e acreditam que esse texto está falando sobre os últimos dias. De fato está, mas está falando sobre a falta de qualquer tipo de fé. Não, Jesus está falando sobre a falta de fé na oração, em orar, em crer. Em Mateus 16, 18, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto que Jesus aqui menciona sobre o poder da igreja, está nos mostrando que não importa o quão profundo e terrível seja a grande apostasia, falta de fé, a grande falta de fé, o desvio de muitos em abandonar a Deus, abandonar a sua palavra nos últimos dias. Quão profundo e terrível venha a ser esta grande apostasia, ainda haverá muitos cristãos, é o que nós estamos entendendo aqui, ainda haverá muitos crentes com a fé salvadora quando Cristo retornar.
vamos encontrar. A Bíblia diz que o Senhor vai encontrar. Em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz na sua palavra: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, eu e você, se estivermos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Até mesmo na grande tribulação, nos dias de grande terror, que o mundo vai passar, que a igreja terá que passar, possivelmente, sem agora colocar aqui posições teológicas, se vamos fazer parte da grande tribulação, se vamos pegar o começo, não é isso que eu estou falando. Estamos falando do final dos tempos. Jesus está dizendo que grandes multidões serão salvas. Grandes multidões. Uma grande multidão, Apocalipse 7:9. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:14 diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Assim que Jesus não estava falando de ausência de uma fé salvadora. Não é isso que Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda. Lucas 18:8 foi o texto que nós lemos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu não sei como está a sua vida de oração. Eu não sei como você tem administrado isso na sua vida, você que é um crente em Jesus. Mas eu queria falar nessa noite, em primeiro lugar, sobre a importância da oração perseverante. Existe uma diferença de você orar e você orar com perseverança. Por exemplo, esta viúva, ela foi perseverante. Ela clamava diante daquele juiz perseverante. Jesus está contando uma história, trazendo a oração para a nossa vida, dizendo que nós, da mesma forma, temos que ser perseverantes em buscar a presença de Deus, até que Ele responda, até que obtenhamos a resposta dEle. A palavra fé, ela tem sido amplamente utilizada dentro da palavra, dentro da Bíblia. E o significado exato só pode ser definido depois de um exame cuidadoso, do seu contexto. O texto anterior a esse versículo 8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, está mostrando para nós que nós devemos orar em todos os momentos e não desanimar. Está lá. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber exatamente isso. Enquanto o texto seguinte, que nós não lemos, mas se você depois tiver a curiosidade de continuar lendo, também é uma parábola que fala sobre a oração.
Logo nós temos aqui duas parábolas contadas por Jesus sobre a oração, a importância da oração, a perseverança na oração. E essa próxima parábola que Jesus dá continuidade contando aos discípulos, fala sobre um fariseu, que é um religioso, era um religioso da época, e um cobrador de impostos, um publicano. Alguém que não era bem visto na sociedade, alguém que as pessoas simplesmente tinham vontade de esganá-lo. Porque ele, além de cobrar o que o governo exigia, ele também sempre colocava algo mais para que as pessoas pagassem e ele guardava com ele. Então, esse homem, ele era um homem mal visto. E quando nós olhamos para essa parábola, nós pensamos imediatamente, esse publicano, ele é um homem muito mau. Porque o publicano, ele cobrava o dinheiro que o governo mandava ele cobrar, mas ele sempre colocava um pouco a mais, ele cobrava um pouco a mais, as pessoas não gostavam dele. Sim. E se eu te falar que esse cobrador de impostos, comparado com aquele que nós entendemos que era um religioso, alguém que buscava ir à igreja, alguém que buscava ir ao culto, alguém que buscava estar na presença de Deus, e se eu falasse para você que esse cobrador de impostos estava numa condição mais favorável do que a do fariseu religioso, você acredita? Porque nós muitas vezes imediatamente pensamos, esse homem, ele é muito mau, mas esse fariseu, ele é religioso. Eu poderia afirmar para você que, na prática, este cobrador de impostos, este publicano, ele tinha mais intimidade, ele seria ouvido com mais pressa do que o próprio religioso fariseu. Assim, esse contexto desta parábola de Lucas 18 indica claramente para nós que a palavra fé aqui se refere à oração. Quando Jesus diz, quando porém vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra. Ou seja, logo nós entendemos que quando eu vivo uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de oração persistente, eu estou demonstrando a minha fé no poder de Deus. Guarde isso nessa hora. E aqui a afirmação de Jesus é a lamentação que a sua igreja pode perder a fé na oração quando estivermos nos aproximando da segunda vinda de Jesus. Porque ele diz, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus está quase vindo, a igreja ela tem demonstrado esta fé, a ponto de levá-la a orar, a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor através da oração, por ela, por si mesmo, pelos outros. Do verso 1 ao 8 do capítulo 18, o ponto mais importante aqui desta parábola é que os cristãos, o crente, deve continuar orando e não desfalecer. Pastor, eu sou crente, eu oro, mas a minha pergunta para você é, como é que nós estamos orando? Temos orado nesse tempo? Temos vivido a nossa vida de oração? Quando o versículo 8 está dizendo que os cristãos não terão fé perseverante na oração nos últimos dias. Não te assusta isto? Você olhar e pensar, meu Deus, Jesus está dizendo que nos últimos dias não vai mais ter fé na oração. Vai haver um esfriamento. E é aí que eu quero, nesta noite, chamar a atenção de cada um de nós para a palavra. Quando ele dá um sinal de uma ausência de oração nas igrejas, na igreja de Cristo, de um modo geral,
antes da segunda vinda de Cristo, um sinal do tempo em que nós estamos vivendo, um sinal de ausência de oração, não de uma ausência de fé para a salvação, mas de uma ausência de fé na oração. As igrejas, em outras palavras, nos dias de hoje, têm orado pouco. E talvez você pense assim, mas como é que nós podemos entender isso? A partir de nós. Comece olhando a partir de você. A partir de mim, a partir desta igreja, para outras. Nós temos que tomar uma decisão nesta noite de viver uma vida diferente do que nós estamos vivendo nesse relacionamento entre nós e Deus. Somos imediatistas, queremos que Deus, pedimos a oração e queremos agora a resposta, mas a resposta ela vem na hora certa, na hora que Deus deseja. O que Ele nos ensina é, continue batendo, seja aquela viúva que importuna o juiz. Eu sou o juiz, vós sois a viúva. É isso que Ele está dizendo, bata na porta o tempo todo, clama, busca. Não desista. Não queira tomar a frente de Deus, espera no Senhor, porque na hora certa Ele vai responder o nosso clamor. Hoje nós estamos vivendo os dias, e isso é uma prova, que nós estamos vivendo os dias que antecede a segunda vinda de Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé em oração perseverante sobre a terra? Bem, em segundo lugar, eu quero falar sobre a importância de quando nos reunimos para orar. Pense nesse momento, qual foi a última vez que você se lembra que você se reuniu para orar com a igreja? Gaste um tempo para pensar sobre isso. Talvez você possa pensar assim, não pastor, mas eu oro, isso é bom. Na minha casa eu oro, no serviço eu oro, às vezes estou dirigindo eu oro, isso é bom. Mas eu quero dizer a você, a oração individual, por si só, não tem a mesma autoridade e o poder que a oração em conjunto exerce sobre a terra. Quando nós oramos sozinho, nós temos um resultado. Quando nós oramos em conjunto, quando nós oramos como igreja, nós temos outro tipo de resultado. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Muitos dizem, não faz diferença eu orar sozinho, ou eu orar num grupo, orar numa reunião com a igreja, orar numa vigília, seja lá o que for. Tampouco importa se você ora sozinho em casa ou em conjunto, com os irmãos, com a célula, com a igreja. Essa afirmação que alguém possa fazer, ou talvez já tenha pensado, na verdade pode parecer apenas um consolo para aquele que é preguiçoso para orar. Eu oro sozinho. Mas quando nós somos chamados para orar em conjunto, orar com a igreja, orar com a célula, aí nós muitas vezes somos afetados, e damos desculpas. Se choveu, aumenta ainda mais isso. Se faz frio, aumenta isso ainda mais. Se é de noite, é uma vigília, o sono ataca, ainda é mais difícil. Nós precisamos estar atentos a isso. A Bíblia diz, em Mateus 18, 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na igreja, ou seja, na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Eu vou ler de novo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu
no meio deles. Pense no poder somatório da oração. Você está orando sozinho, clamando a Deus, e nós não podemos deixar nunca de fazer isso, de orar sozinho. Mas quando você se une com alguém, e com mais alguém, vocês agora são 3 pessoas, imagine o poder que esta oração, ela exerce no mundo espiritual, nas regiões espirituais. Você imagina o que acontece quando Satanás e seus espíritos malignos, seus demônios, eles começam a ver a igreja se levantando para orar, para juntos, como a Bíblia está dizendo aqui, enviar mensagens aos céus. O inferno estremece, as regiões espirituais estremecem. Aqui o nosso Senhor, Ele está enfatizando, lembrando-nos que a utilização dessa autoridade divina nunca pode ser alcançada pelo esforço individual, não. Esta autoridade da qual eu estou falando, onde estiver 2 ou 3 reunidos, esta autoridade, ela só vai ser alcançada quando estivermos juntos, reunidos, cooperando, executando, sendo executado, melhor dizendo, por toda a igreja do Senhor. Em outras palavras, somente quando toda a igreja, somente quando toda a igreja ora unanimemente sobre algo, a igreja pode em seguida, de forma eficaz, usufruir do poder desta autoridade de Deus sobre ela. Amados irmãos, a igreja dos últimos dias não pode ver a realidade desta verdade, nem lembrar-se do procedimento adequado para obter o poder de Deus, que é uma grande perda. Porque Jesus está dizendo que nos últimos dias esta igreja não vai viver esta vida de oração. E é aí que mais uma vez eu te pergunto, isso não te assusta? Será que isso não nos assusta como igreja, se estamos caminhando para o final dos tempos, e Jesus está dizendo que, olha, porventura achará fé, o Senhor achará fé em oração perseverante sobre a terra? Eu acredito que eu e você precisamos pensar sobre isso hoje, rever os nossos conceitos, rever os nossos princípios, e por último, a importância de orar em comum acordo. A Bíblia diz em Atos 1,14 que todos eles estavam reunidos e eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e também com seus irmãos. Diga comigo, perseverar unanimemente em oração e súplicas. A Bíblia chinesa, parece engraçado isso, mas é verdade. A Bíblia chinesa, a Bíblia cristã chinesa, ela traduz a palavra unanimemente de uma forma diferente. Aonde fala em Atos 1,14, unanimemente, ali está sendo traduzido como com o mesmo, unanimemente é igual a com o mesmo coração e a mesma mente. Diga, o mesmo coração e a mesma mente. Então nós entendemos que para que uma reunião de oração venha a ter a presença de Deus, não somente devem todos os participantes compreender a importância da realidade da oração, mas também devem vir para essa reunião de oração com um sincero desejo de oferecer suas petições,
suas orações, suas intercessões, suas ações de graça a Deus unanimemente, ou seja, todos juntos, reunidos juntos. Meu Deus, eu posso imaginar como é o rebuliço causado nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, quando a igreja se levanta e ela tem um único foco, um único propósito. Bem, vamos orar, um exemplo, vamos orar pelo governo do Brasil. E a igreja então se levanta, unida naquele propósito, numa só mente, um só coração, com o propósito de orar, de liberar palavras nas regiões espirituais, liberar palavras para Deus, falando e orando sobre o governo do Brasil. Isto é uma oração de unidade. Um exército unido, um exército que está unido, ele conquista mais rápido. Um exército, quando os seus soldados, cada um, tem uma visão, tem uma mente, tem um pensamento, tem um desejo, vai demorar para conquistar os seus objetivos. Para nós orarmos em comum acordo, primeiro, todos nós devemos dizer amém. Para orarmos, falei orar, em comum acordo, nós temos que no final dizer amém. Porque quando você declara amém, você está dizendo exatamente, assim será. Assim será. Quando todos nós dizemos amém, nós estamos orando em comum acordo. É esta oração que Deus está nos ensinando a fazermos nesse tempo. Em Atos 1,14, a igreja prosperou, a igreja perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Eles tinham tudo em comum, e esta igreja crescia, ela crescia, ela crescia, ela cresceu, ela atravessou os mares, até chegar na minha casa e na sua, até chegar nos nossos familiares. O evangelho alcançou a sua casa, a sua família, por causa do poder desta igreja, que cumpriu o seu chamado, o seu propósito, em comum acordo. Você tem estado em comum acordo com a sua igreja? Pergunta para a pessoa, você tem estado em comum acordo comigo? Eu creio no poder da oração, irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração quando oramos sozinhos. E eu creio no poder da oração e na autoridade que Deus libera sobre a igreja, quando a igreja está em comum acordo. Muitas vezes, só é preciso, só é necessário um pouquinho mais da sua atenção. Um pouquinho mais da atenção de cada um de nós, da igreja. Quando estamos juntos, reunidos, nós não estamos ali. Você não veio na igreja só para mais um culto. Não, você veio à igreja porque você deseja oferecer algo para Deus. Você veio à igreja porque você acredita que quando a igreja está reunida em unidade e ela ora com um propósito único e verdadeiro, coisas grandiosas começam a acontecer sobre a vida desta igreja. Imagine se nós nesta hora parássemos o que estamos fazendo aqui, nos levantássemos e começássemos a orar pela família de uma pessoa que está aqui. Um exemplo. Você acha que Deus faria algo por esta família? Ou não, seria algo religioso, algo corriqueiro. Você precisa parar de pensar desta forma. Você precisa parar de pensar que a oração é algo corriqueiro, que faz parte de um script, de um protocolo religioso. Não, a oração é a via direta que nós temos em Deus. A Bíblia diz que os anjos, eles estão com as suas taças nas suas mãos, cheias da intercessão da noiva. Mas eu fico pensando, que noiva,
Que intercessão é esta nos dias de hoje? Será que o Espírito Santo hoje não está nos exortando, não está nos chamando a atenção para vivermos as conquistas que nós desejamos através do poder da oração? Você imagina se a sua célula se levantasse para orar 1, 2, 3 vezes na semana, juntos, unidos? Mas aí, querido irmão, você precisa tomar uma decisão se você realmente crê e deseja que Deus faça isso. Porque para nós obtermos esse resultado, a igreja de Atos, para obter o resultado que eles obtiveram, eles tiveram que pagar um preço por isso. E um preço alto. Um preço muito alto. Então eu poderia dizer nessa noite, para finalizar, que o que você precisa e eu precisamos é tomarmos a decisão de acreditarmos, de termos fé, que a oração, ela muda as circunstâncias à nossa volta. Se eu passasse em cada um de vocês agora, perguntando, querido irmão, qual um pedido de oração que você gostaria de fazer? Cada um aqui poderia dizer algo diferente um do outro. E se nós nos uníssemos para orar por todos esses pedidos, eu tenho certeza que o nosso Deus, o juiz, que está ali, ouvindo o clamor daquela viúva, pedindo, atenda a minha oração, atenda a minha causa, por favor, atenda, Ele vai atender. Porque Ele disse na sua palavra que é isso que aconteceria. E milagres vão acontecer. Queridos, esta semana, nós estamos entrando na primeira semana do mês, hoje, primeira semana do mês de dezembro, a primeira semana do último mês do ano. E nós não teremos esta semana as nossas reuniões de células. Eu ouvi o Espírito Santo dizer a mim, ao meu coração, dizendo, esta semana é uma semana de oração. Uma semana de oração de comum acordo. É uma semana em que a igreja, minha noiva, precisa se reunir para estar na minha presença, orando unidos. Porque eu quero fazer algo sobre a igreja. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu sei que Ele deseja fazer. Portanto, na quarta-feira desta semana, nós teremos, ao invés de estarmos nas nossas células, aquelas que funcionam na quarta, nós estaremos com toda a igreja aqui na igreja, orando, estaremos reunidos para orar em comum acordo, por nossas vidas, pela igreja, por nossas células, pelo Brasil e pelo ano de 2025. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Orar pelo ano de 2025. Então, eu quero convidar você para que esta semana você reserve a quarta-feira. E nós vamos fazer às 20 horas. Eu creio que 20 horas pode ser um pouquinho tarde para alguns, mas é um bom horário para outros que chegam do trabalho, precisam tomar um banho, precisam comer alguma coisa e vir direto para a igreja, aonde nós estaremos reunidos aqui. Mas não é para você chegar aqui, exceto se você não tiver algum problema no seu trabalho ou no percurso, não é para você chegar aqui 20h15. É 20 horas. Chegue no horário, vamos aproveitar cada momento, cada minuto, para estarmos na presença do Senhor. Então nós vamos estar aqui, que dia da semana? Do meio da semana? Que horas? 20 horas. Mas também nós estaremos aqui no sábado, às 19h30. Então serão 2 dias da semana, quarta e sábado. Quarta às 20 horas e sábado 19h30. Sábado 19h30. Nós estaremos aqui para orarmos junto com a igreja. Pastor, o que é que vai acontecer nessa reunião de oração? Bem,
Eu posso te garantir para você que vai ter aqui pessoas que vão estar unidas orando. Isso vai acontecer. Agora, o resultado disso eu não sei te dizer. Mas eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas na minha e na sua vida. Deus está nos chamando para viver um tempo de oração. Deus está nos chamando. Pastor, eu já ouvi tantas vezes pregações sobre isso, sim. Mais uma vez, o Espírito, através da graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. Ele está dizendo para nós, igreja, vamos orar. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você quer ver coisas acontecer na sua vida? Então dê o seu melhor na sua vida de oração. Eu não tenho dúvida disso. Amém?